Boa noite a todos e a todas. O pessoal lá do fundo está me ouvindo bem? Ótimo. Meu nome é João Fabro. Fui convidado aqui essa noite a vir falar com vocês um pouquinho sobre o Espiritismo. O tema da apresentação de hoje é Chico Xavier, uma vida de amor e trabalho. Esse tema me foi apresentado e eu considerei um desafio imenso, falar sobre o maior expoente do Espiritismo no Brasil, talvez no mundo. Mas eu vou falar só um pouquinho sobre o que eu descobri agora nessa última semana, pesquisando um pouco sobre a vida do Chico. Eu já conhecia um pouco e aprendi um pouquinho mais. Vou conversar com vocês sobre isso. Sempre, como é de praxe aqui nos nossos encontros, a gente sempre começa com uma breve prece. Então, pediria que todos pudessem fechar os olhos e pedir que os guias e mentores da casa, do plano espiritual superior, que nos acompanham, possam estar conosco nesse dia, possam nos auxiliar a aprender, a compreender um pouco mais o que estamos fazendo aqui na Terra, enquanto encarnados, e compreender que somos apenas espíritos imortais que estão passando por uma experiência terrena de aprendizado, de amor, e que possamos, com essa compreensão, levar nossas vidas um pouquinho melhor, a partir do aprendizado do Espiritismo, dos seus conceitos, da esperança na vida contínua, no plano espiritual, com paz, amor nos nossos corações. Muito obrigado a todos pela presença essa noite. Agradeço aí ao pessoal da casa pela organização. E o que eu poderia falar para vocês sobre o Chico Xavier? Então, eu sempre começo as apresentações perguntando se tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez, ou o primeiro ano do Espiritismo, alguém que quer entender um pouco melhor o Espiritismo. Então, eu sempre começo falando um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, o que a gente estuda aqui na casa, e a base de crenças e conhecimentos que a gente tenta propagar nessas palestras, nesses encontros, com o nosso trabalho aqui. Então, vou falar rapidamente, aí, uns 5 minutinhos, sobre os conceitos básicos do Espiritismo, e depois falar um pouquinho sobre a vida e a obra do Chico Xavier. Então, um dos conceitos básicos do Espiritismo é o espírito. E esse conceito foi trazido para nós através dos estudos de Allan Kardec. A gente chama do codificador, a pessoa que trouxe essas informações através de entrevistas com os próprios espíritos. Então, aqui no Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas que o Kardec fez para os próprios espíritos através dos médiuns, na sua época, 1850 alguma coisa. E ele pergunta lá na pergunta 23, o que é o espírito? E a resposta dos próprios espíritos é o princípio inteligente do universo. Aí depois ele pergunta de novo, na pergunta 76, que definição se pode dar aos espíritos? E a resposta é, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, o que é o espírito de acordo com a visão do Allan Kardec, a visão da doutrina espírita? O espírito é o ser criado por Deus, tem várias nomenclaturas, alguns chamam de alma, e esse ser ele é infinito, imortal, e ele tem que evoluir. Ele é criado simples e ignorante, e ele tem que crescer, se tornar um espírito divino. E para isso existem então as oportunidades de encarnação no plano terrestre, em que ele esquece todos os erros pregressos, tudo o que passou na vida dele, e tem uma oportunidade de estar aqui e aprender e ter essa encarnação. Então, para o Espiritismo, a vida real é a vida do espírito. E a vida encarnada é apenas um momento, é uma etapa de aprendizado, é uma chuva que a gente passa aqui, e depois da morte, o pessoal não gosta de usar o termo morte aqui no Espiritismo, porque a morte tem um caráter definitivo, um caráter de fim de alguma coisa, e a gente encara como o desencarne, a gente chama de desencarne, porque é apenas uma transição do espírito encarnado num corpo físico para de volta à vida espiritual, que é a verdadeira vida.
E daí depois, se houver necessidade de mais aprendizado, tem um reencarne, né, que depois a pessoa volta para cá e volta para lá, e tem esses vários desses ciclos, né? Então, o espírito não é mais do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é acessório sujeito à destruição. Isso também está lá nas instruções dos espíritos no livro A Gênese. Também sobre a doutrina espírita, né? Alguns dizem que o espiritismo é uma religião, outros dizem que não é uma religião. O que a gente sabe é que o espírita, ele acredita em algumas coisas, né? Então, primeiro, o conceito de espiritualismo, que já existia antes de Allan Kardec e é a base de todas as religiões, que é a crença em algo maior do que o corpo físico, do que a matéria, né? Então, toda pessoa que acredita em algo mais, acredita em Deus, acredita no céu, no inferno, acredita que a gente veio de algum lugar e vai para algum lugar depois do desencarne, é dito espiritualista, né? E todas as pessoas que se dizem religiosas são espiritualistas, independente da sua crença. Então, o espiritualismo é a oposição ao materialismo. Quem quer que acredite em alguma coisa além da matéria é espiritualista e tem por base Deus, qualquer que seja o seu nome, qualquer que seja a sua crença, tem sempre um espírito, né? Tem sempre alguém que é maior do que o físico, né? E também a sobrevivência da alma. E não necessariamente acredita no conceito de espírito, como proposto por Kardec, né? Então, o espiritismo, ele é uma doutrina filosófica que é espiritualista e está baseado num estudo, né, entre a relação entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, o que eles são, como que funciona isso, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Portanto, todo espírita é espiritualista por definição, por acreditar em algo mais do que a matéria, mas existem diversas outras crenças e religiões, e nós do espiritismo gostamos sempre de dizer que todas estão certas, porque todas têm como base a crença numa força superior, na continuidade da alma ou do espírito após o desencarne, no reencontro com nossos entes queridos que já desencarnaram após o nosso desencarne, né? Então, tudo isso daí está muito de acordo com o espiritismo, seja ele ou não considerado uma religião. Então, o espiritismo é uma doutrina, basicamente, conjunto de conceitos, que é chamada de doutrina filosófica, porém, ele tem um estudo científico por trás e efeitos morais ou religiosos. Essa doutrina foi codificada por Allan Kardec no século XVIII, né, para XIX, 1850, alguma coisa. E a codificação, por que a gente chama que ele não é o autor, né? O Kardec é o autor da doutrina, porque ele nada mais que relatou o que ele perguntava aos espíritos através dos médiuns. Então ele codificou, ele coletou e organizou todo esse conhecimento e publicou aí uma quantidade de livros, né? Eu trouxe aqui 2 da minha biblioteca pessoal, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem está começando na doutrina, tem esse aqui, que é o que é o Espiritismo, que é basicamente um resumo de todos os outros livros, de uma forma bem fácil de ler, né? Para quem está começando, quer saber um pouco mais sobre o Espiritismo, é o livro recomendado. O que é o Espiritismo, temos aqui na livraria e tem também na biblioteca, se você quiser emprestar, basta ir lá, fazer um cadastrinho, empresta por um período, depois renova, se não der tempo de terminar de ler, tá? E essa doutrina, então, esse conjunto de conceitos, fala sobre a vida antes da gente encarnar, a vida depois da gente desencarnar, a vida do espírito, natureza, de onde eles vêm, para onde eles vão, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu gosto muito dessa doutrina porque ela tem muita lógica, né? Ela explica todas as perguntinhas difíceis da vida, né? O que eu estou fazendo, por que o sofrimento, né? Por que são tirados da nossa convivência os nossos entes mais queridos. E a doutrina espírita explica, né? Na verdade, eles voltaram para a casa e nós vamos voltar também. E é um caminho de aprendizado. Né? Isso acontece porque a gente precisa aprender algo com isso. Na verdade, quem estuda bem a fundo a doutrina espírita descobre que tudo que acontece na nossa vida é porque tem alguma coisa que vai nos ensinar. Por mais, né, terrível que seja num determinado momento, ao longo prazo e ao longo de muitas vidas, a gente compreende que é o amor de Deus que nos faz
ter todas as experiências que a gente tem aqui na nossa vida encarnada. Né? Esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, é o nome real do Allan Kardec, ele escreveu os livros com pseudônimo porque ele era muito conhecido na França, era um professor, tinha livros publicados na área de pedagogia. Né? Ele não queria confundir a sua profissão de professor com o seu estudo do Espiritismo, então adotou esse pseudônimo Allan Kardec, que foi-lhe informado que era um nome de uma encarnação anterior dele, né, do espírito do Allan Kardec, ou Hippolyte. E surgiu no momento propício por iniciativa dos espíritos. Eles acharam que era o momento adequado de trazer essas informações. Tudo isso começou com um movimento lá de mesas girantes, mesas balançantes, né, mesas batendo, né, e surgiu então essa possibilidade de interfacear mais diretamente com o mundo dos espíritos. Né. Então o Espiritismo ele é baseado em um conjunto bem simples de conceitos. Deus como o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas, inclusive de nós, espíritos. O espírito, uma vez criado, ele não morre mais, não tem um fim, né? Ele é imortal. O espírito conserva a sua individualidade, isso é uma diferença para algumas doutrinas da Ásia, que dizem que o espírito é tirado de um oceano, é uma gota tirada de um oceano que usa num corpo e depois volta para o oceano, perdendo a sua individualidade. Mas a doutrina espírita diz que cada um de nós tem o nosso espírito que passa por sucessivas encarnações e a gente não traz a lembrança das encarnações pregressas, mas a gente traz os aprendizados. Então, algumas pessoas têm, né, questões pessoais da sua personalidade, né, aquela criança que já nasce birrenta, aquela criança que já nasce paciente, ou aquela pessoa que nasce com o dom da música. Por isso, isso vem de encarnações anteriores, vem de aprendizados anteriores. E o espírito evolui sempre. Né? A marcha do espírito, a razão de ser de tudo isso é a oportunidade que Deus nos dá de crescer, de estar em constante evolução, de estar aprendendo coisas novas, e toda a experiência do espírito é direcionada para essa oportunidade de aprendizado. Né? E essa oportunidade é infinita e passa por encarnações enquanto o espírito ainda está num estágio inicial de aprendizado. A partir de um determinado momento, ele não precisa mais esquecer tudo o que passou, ele já tem, né, a capacidade de compreender os seus erros passados, se perdoar e evoluir sem a necessidade de haver reencarnações sucessivas. Felizmente, nós não estamos lá ainda. Né? Todos nós aqui no planeta Terra ainda estamos lá. Tem uma escala de mundos espirituais, né? E a gente está lá, se fosse para dizer assim, que é da pré-primário até a pós-graduação, a escala do planeta Terra estaria mais ou menos ali entre o primeiro ano do ensino fundamental e o segundo. A gente está bem no comecinho dessa escalada evolutiva. Né? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. É uma doutrina filosófica que busca explicar cientificamente o que acontece, por que nós estamos aqui e de onde a gente veio, para onde a gente vai. E, né, nos guiar, nos dar um caminho para acelerar esse processo. Então, a doutrina espírita nada mais é do que um conjunto de conceitos que nos permite, quando aplicados de forma adequada, crescer, nos aprimorar e evoluir um pouquinho mais rapidamente. Só o fato de vocês estarem aqui numa casa espírita já indica que vocês estão querendo acelerar o seu processo, estão querendo aí melhorar o seu caminho evolutivo. Bem, falando então sobre Chico Xavier, por que a gente traz a ideia, traz o tema Chico Xavier para uma palestra? Porque ele foi um exemplo de espírita. Ele tinha uma mediunidade fantástica, e acabou atraindo atenção e talvez trazendo o espiritismo para o conhecimento de muitas pessoas, tirando um pouco de muitos preconceitos e muito ranço que existia com o espiritismo, e alguns falavam que o contato com os espíritos é coisa do diabo, e muitas
compreensões errôneas, muitos preconceitos que existiam, e o Chico Xavier, através do seu trabalho de caridade, através da sua vida, da sua obra, do seu exemplo, ele quebrou muitos desses preconceitos, né? E vamos falar um pouquinho sobre a obra e a vida do Chico Xavier. Então, falando um pouquinho da história dele, ele foi batizado Francisco de Paula Cândido Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910. Né? 2 de abril, coincidência? Não tinha percebido. Data auspiciosa. Né? Hoje. E ele, desde tenra idade, ele já tinha contato com os espíritos desencarnados. Né? Ele conseguia ver, ouvir, conversar. Né? Tem uma história de quando ele tinha 4 anos, e estava ouvindo uma conversa dos seus pais sobre uma questão médica lá que tinha acontecido, e de repente ele deu a sua opinião. Foi isso aqui, essa condição médica por causa dessa doença que causou essa situação. Eles ficaram olhando, né, para aquela criança de 4 anos, dando pitaco num assunto dos adultos. Foram perguntar para o médico depois, né, mas o que aconteceu? Foi isso aqui, por causa dessa doença que gerou essa situação. Todo mundo ficou assim, mas como é que você sabia, Chico? Não, meu amigo aqui me contou. Que amigo? Você aqui não está vendo ele? E descobriram que ele via coisas além do que as outras pessoas conseguiam ver. Né? Chico Xavier teve uma infância muito difícil. Né? A sua mãe faleceu quando ele era tenra idade, tinha 5 anos. Ele teve que trabalhar para auxiliar a família. Né? Então, ele, enquanto fazia o ensino fundamental, ele trabalhou numa tecelagem, depois foi caixeiro de armazém, depois funcionário público, ele era datilógrafo, né, de uma repartição pública. E aposentou-se em 1958, né, com apenas 48 anos, devido à invalidez por causa da sua vista, que não funcionava mais. Né. Ele, muitas vezes perguntado, ele dizia que o fato dele ter que trabalhar desde cedo para ajudar a família foi uma bênção indefinível para a sua vida, né, que preparou ele para os desafios que ele posteriormente iria enfrentar. Né. E ele também conviveu a vida toda, né, como qualquer um de nós, espíritos encarnados, tem os seus perrengues. Né. Então ele teve vários problemas de saúde que o afligiram durante toda a vida. Né. Ele teve um problema de pulmão quando era ainda jovem, devido aos seus trabalhos na tecelagem. Né. Depois ele teve também problemas graves nos olhos, notadamente catarata, que o afligiu e gerou aí a sua aposentadoria, e na velhice, dores no peito e angina. Né. Ele nasceu da sua mãezinha, filha Maria João de Deus. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 4 para 5 anos. E, sendo uma família de 9 irmãos, né, o pai sozinho, trabalhando como vendedor de loteria nas ruas da cidade, lá ele não tinha condição de cuidar de toda a família. Né? Então ele acabou levando cada filho para uma pessoa cuidar. Né? O Chico, ele acabou indo para os cuidados de uma amiga de sua mãe, a dona Ritinha, né, que, segundo consta, tinha um gênio bastante complicado e batia muito no menino. Talvez devido ao que ele visse e às atitudes dele, né, ela achava que ele tinha o diabo no corpo e queria expulsar o diabo na vara de marmelo. Né, e ele, nessa época, com tenra idade de 5 anos, ele era submetido a surras diárias. Né. Muitas histórias se contam disso, né, mas ao perguntar para o Chico, ele dizia que a dona Ritinha era uma senhora boa, só que ela tinha um problema, que ela tinha uma necessidade enorme de surrar ele, mas ele não tinha nenhum problema com isso. Né. Para uma criança de 5 anos, acredito que tenha sido bastante complicado sair do seio da sua família, uma família grande, e morar sozinho com uma senhora que
né, queria tirar o diabo do corpo dele, e não tinha o que ele fazer, ele via, né, não ia ver, como é que ele ia saber quem que era, quem que não era para ver? Né? Então, ele, durante sua vida adulta, ele demonstrou muito carinho por essa dona Ritinha, que infelizmente tinha essa mania, necessidade de surrá-lo quase diariamente. Um dia, né, muita tristeza, se ajoelhou no quintal, rezando para que a sua mãezinha o viesse e levasse ele com ela. Né? E sua mãe lhe apareceu, né, começou a conversar com ele, né, e ela disse que ele tinha que aguentar, que ele tinha que ser paciente. Ele disse que a dona Ritinha era, na verdade, uma instrutora que Deus tinha colocado na vida dele, que ele deveria amá-la, e ela estava o tornando forte para as batalhas que ele enfrentaria. Você vê, uma criança de 5 anos, recebendo essa notícia da mãe desencarnada, né? Ó, aguenta aí, porque, infelizmente, com a vara de marmelo tem coisas que você tem que aprender. Amar ao que lhe faz mal. Né? Essa passagem me lembrou uma outra passagem, uma outra mensagem, uma outra lição de um outro conhecido nosso, talvez algum de vocês tenha ouvido falar, Jesus Cristo, que dizia que tem que amar os inimigos, né? Dar a outra face. Então me lembrou um pouco essa mensagem de Jesus. Bem, essa mãezinha suplicou, né, ele suplicou para que ela levasse ele junto com ela para o plano espiritual, né, para que ele pudesse parar com aqueles sofrimentos, aqueles maus tratos, mas essa mãezinha lhe informou que estava sendo preparado um anjo para cuidar dele, que ele tinha que ter paciência, que ele tinha que aguentar. Né? E realmente apareceu um anjo na vida dele, né, o seu pai, mais ou menos uns 2 anos depois do desencarne da mãe dele, o seu pai se desposou de uma outra senhora, né, a dona Cidália, que era uma senhora muito gentil, fez questão de criar todos os filhos do pai do Chico como se fossem dela, então recuperou todas as crianças que estavam espalhadas em diversas famílias, trouxe todos para casa para morar com ela, e foi um aprendizado de amor, né, para toda a família. Além dos 9, né, do Chico e seus 8 irmãos, a família ainda aumentou, ainda teve mais 6 nascimentos do casamento do pai do Chico com a dona Cidália. Né? Então, a família bastante grande, mas explica porque ele tinha que trabalhar, né, desde tenra idade, para ajudar a sustentar esse pessoal todo. Né? Então, ela tratou a todos os filhos, né, como se fossem seus, com muito amor, e ainda teve outros 6 filhos desse casamento. Chico continuava tendo as suas visões, continuava interagindo com os espíritos desencarnados. Né? Isso gerou um problema para ele em 1922, com 12 anos, que foi pedido que fizesse um trabalho sobre independência do Brasil. E ele fez. Pegou lá um dos mentores dele, ditou. Né? Esse trabalho ficou tão bom, tão bom, tão bom, que começaram a desconfiar. Né? Como que uma criança de 12 anos consegue fazer um texto com laudas, ganhou menção honrosa? Né? Os amiguinhos não entendiam. Como é que todos tinham dificuldade, todos não conseguiam entender o que a professora falava, e o Chico fazia laudas e laudas e laudas sobre temas desconhecidos. Né? E daí ele disse que, na verdade, teve um homem que ficou ao seu lado, soprando no ouvido dele, e ele foi escrevendo. Né? Então, isso gerou uma série de ciúmes, né? Uma série de problemas. Apesar desse trabalho ter ficado tão bom que recebeu menção honrosa, os colegas disseram que ele estava trapaceando, tinha copiado de alguém, etc. e tal. E até que um dia o pessoal chegou, pegou o Chico, levou para uma sala e falou: vamos testar você agora, né? Escolhe um assunto aleatório aí, escolheram um assunto e falaram para ele: ó, pede aí para o teu auxiliar, mentor, falar agora sobre tal tema. E veio laudas e laudas e laudas, extremamente correto, bem escrito, com, né, um proseado, né, bastante culto. E deu a pessoa ficar sem explicar, né, como que uma criança de 12 anos tinha todo aquele cabedal de conhecimento sobre um assunto que nunca nem tinha estudado. Na verdade, não era Chico, era um de seus mentores. Né. Essa briga seguiu por um tempo, né, até a mãezinha do Chico voltou a falar com ele, falou: Chico,
né? Não entra em briga, né? Não afronta as pessoas. Quando falarem para você escrever, não escreve, escreve só o que você sabe, né? Evita problemas, né? Não entra em briga, não precisa, né? Até que, com 17 anos, né, a irmã do Chico ficou doente. E essa doença não tinha nenhum médico que curasse, né, até que um casal, amigos do pai do Chico, de conhecimentos espíritas, chegou, entendeu, né, através das percepções, que era uma obsessão, tinha um espírito que estava incomodando a irmã do Chico, e fizeram um tratamento espiritual que afastou esse espírito obsessivo, né? E o rapaz daí começou a procurar, mas começou a entender o que era o que ele fazia, né? Não era conversa com os mortos, era toda uma relação que ele tinha especial, né, com os espíritos desencarnados. E daí ele entendeu que o que ele tinha chamava mediunidade, que não era só ele que tinha, muita gente tinha todo um pessoal que estudava, tinha livros que falavam sobre como isso funcionava, né? Da onde que vinha, para que voltava, qual era a razão de ser de tudo aquilo lá, né? Então, muito rapidamente, ele se inteirou de tudo aquilo e entendeu que aquilo que acontecia com ele não era aleatório, não era, né, uma praga divina, era simplesmente uma mediunidade diferenciada, né? Então, essa brincadeira que ele às vezes encontrava uma pessoa e dizia: ah, sabe, tal pessoa que morreu? Pois é, ele veio aqui, me falou que está assim, assim, assado, que mandou um abraço, falou que tinha não sei o quê, escondido não sei aonde. A pessoa ia lá, procurava e estava lá o negócio, né? Então ele, né, considerava meio que uma coisa, uma brincadeira, uma coisa da vida, que ele, né, tinha, né, essa capacidade, mas isso daí gerou vários problemas, né? Porque o próprio padre da cidade olhava e dizia assim: esse piá está endemoniado, né? Como é que pode? Conversando com os mortos, né? Então, a sua afinada mãe lhe aconselhou que não relatasse, né, que deixasse para lá, que não se metesse em muita confusão, né, para não ganhar a antipatia das pessoas. Então, devido aí a esse caso da irmã dele, ele teve uma grande virada na sua vida, né, e teve o primeiro contato com uma compreensão do que acontecia com ele. Ele era basicamente um médium, e aqueles espíritos que se aproximavam dele eram pessoas que ou já tinham sido encarnadas e estavam desencarnadas, ou já estavam há muito tempo desencarnadas, ou eram espíritos protetores, né? Então ele entendeu a sua situação e logo no mesmo ano ele já começou a fazer psicografias, trazer mensagens por escrito, né? Que foi o seu grande trabalho durante toda a vida, trazer mensagens por escrito. No mesmo ano ele fundou um grupo de estudos espíritas, chamado Grupo Espírita Luiz Gonzaga, né? E em 1931, alguns anos depois, ele encontrou pela primeira vez o seu guia espiritual, chamado Emmanuel, né? E esse encontro impactou grandemente a vida dele. Foi através aí dessa parceria com o Emmanuel que ele direcionou a sua vida para trazer mensagens do plano espiritual para o plano terreno através da psicografia, né? Então ele era um médium com faculdades excelentes, mas ele se limitou a trabalhar principalmente com a psicografia, que é basicamente aquela pessoa que escreve coisas que lhe são ditadas por espíritos, né? Nos registros, né, da atividade de psicografia do Chico, tem mais de 1000 espíritos registrados que, através do Chico, passaram as suas mensagens, né? Então, as abençoadas mãos dele, né, tiveram esse trabalho. O objetivo da vida dele foi trazer as mensagens do plano espiritual para o plano encarnado através do seu trabalho de psicografia. Um dos objetivos que foi falado pelo Emmanuel da sua vida era trazer evidências e provas, para quem quiser que fosse, da existência da vida após a morte, né, a existência do plano espiritual, e que isso era um fato da vida, não era uma crença religiosa ou era alguma coisa que alguém falou e não tem como comprovar, né? Então, a comunicabilidade dos espíritos encarnados, nós, com os espíritos desencarnados que estão no plano espiritual.
Inclusive, se tiver alguém aqui sentado na audiência, que fala com as pessoas à sua volta, mas ninguém lhe responde, né, lamento informar, você já desencarnou, né, procure aqui no centro as luzes que vão lhe encaminhar para o plano espiritual, você não tem mais que ficar aqui vivendo no mundo encarnado. Pergunte para alguém, na saída aqui, fale com alguém, se ninguém lhe responde, é porque você não está mais encarnado. Né? Não tem nenhum problema, tá? Você não está morto, só não está mais no plano dos espíritos encarnados. A gente está rindo aí, né? Me pediram para fazer sempre essa mensagem, porque além de nós encarnados, todos vocês que eu estou vendo aqui, com certeza temos espíritos queridos, nossos guias, nossos mentores, que estão aqui também acompanhando a palestra, né, que estão aqui junto conosco. Algumas pessoas ficam assustadas com isso, né? Mas é a mesma pessoa que era quando estava viva. Né? Quando vai lá para o outro lado, na verdade é até bom, porque remoça, porque não tem mais as doenças do corpo físico, não tem mais muitas das angústias que a gente tem aqui, de ganhar dinheiro, achar comida, né? Tudo muito mais fácil no plano espiritual, quando a pessoa entende o que está acontecendo. E que infelizmente ainda não é todo mundo que entende. Chega lá do outro lado e não sabe, né? E fica ainda no mesmo lugar, ou então fica lá vagando pelo cemitério. Né? Por quê? Porque, né, acha que aconteceu alguma coisa, mas não sabe o quê. Né? Então, Emmanuel, quando começou o trabalho com o Chico, né, ele informou como é que ia ser o trabalho, que ele ia fazer ditado, né, informar para o Chico escrever as coisas. E daí o Chico perguntou, tá, mas o que eu tenho que fazer? Aí o Emmanuel falou, olha, tem 2 recomendações básicas que se você topar, a gente pode trabalhar junto e vai dar muito bom. Né? Aí, essas aqui são as 2 recomendações que o Emmanuel apresentou, e o próprio Chico relatou isso e descreveu como que foi essa conversa. Então, a primeira. Emmanuel pergunta, Chico, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos do serviço. Aí vem as 3 bases para o serviço mediúnico em Jesus. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou, qual é o primeiro ponto básico? A resposta veio firme, disciplina. E o segundo, pergunta Chico, responde Emmanuel, disciplina. Já rindo, e o terceiro, pergunta Chico, responde Emmanuel, disciplina. Tá, não sou eu que inventei isso, tá, pessoal? Tem fontes aí, tem historiadores que relatam. E aqui a segunda orientação, que é assim lembrada. Chico, né, descrevendo essa segunda orientação. Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então, Emmanuel não trouxe nada de novo. Ele trouxe confirmações, ele trouxe corroborações, ele trouxe ampliações de um conhecimento que já estava disponível desde lá de 2000 anos atrás, que é a mensagem de Jesus, de amor, de fraternidade, de caridade, que talvez não tenha sido tão bem entendida, e depois foi novamente trazida a público através das mensagens dos Espíritos, nos estudos, nos trabalhos de Allan Kardec. E Emmanuel queria deixar claro que ele não tinha trazido nada de novo. Que se ele trouxesse alguma coisa que estava meio estranho, que era para esquecer e ficar com o que já se sabia, né, que o trabalho deles era mais importante do que uma ou outra opinião pessoal. Então, um pouquinho mais sobre a vida do Chico Xavier, né,
ele estabeleceu, a partir de tenra idade, um compromisso com a humanidade. Alguns dizem, inclusive, que ele já encarnou com essa missão, né, de se dedicar totalmente à caridade e ao trabalho, né, com as pessoas, trazendo mensagens e trazendo conhecimento, né. Então, Chico perguntou ao seu guia espiritual como é que ia ser essa história de trabalhar junto e respondeu lá né, então, devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até o fim da minha vida atual? Emmanuel acentuou: sim, não temos outra alternativa. Dias e noites foram por ele ofertados aos seus semelhantes com o sacrifício da própria saúde. As doenças oculares e as intervenções cirúrgicas jamais o impediram de cumprir fiel e dignamente sua missão de amparo aos necessitados. Chico relata, né, um programa que foi inicialmente apresentado para ele por Emmanuel. Depois de haver salientado a disciplina, que já falamos, né, ele me diz: temos algo a realizar. Repliquei de minha parte qual seria esse algo. E o benfeitor esclareceu: 30 livros para começar. Né? Então ele chegou para o Chico e disse: vamos escrever, eu vou ditar e você vai escrever e depois publicar 30 livros. E o Chico achou que era uma tarefa hercúlea, impossível, para um mero jovem lá do interior de Minas Gerais. Chico relata: considerei então como avaliar essa informação se somos uma família sem maiores recursos além do próprio trabalho. E a publicação de um livro demanda dinheiro. Né? Publicar um livro tem que achar um editor, tem que achar uma editora, pagar. Aí o Emmanuel respondeu: os livros vão chegar por caminhos inesperados. Não se preocupe com dinheiro, comece a escrever. Então, algum tempo depois, ele coletou os seus primeiros escritos mediúnicos, veio a se tornar o livro chamado Parnaso de Além Túmulo, e enviou para um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que aceitou publicar o livro, sem custo nenhum para o Chico, que foi publicado em 1932. É o seu primeiro livro. Né? E este livro seguiram-se outros. Né? Então, até 1947, ele e o Emmanuel chegaram à marca de 30 livros publicados. Eu trouxe aqui só alguns da minha biblioteca pessoal, vocês vão encontrar muitos aqui na livraria, na biblioteca, né? Mas tem alguns que são livretos de mensagens, né? No Portal da Luz, Viajor, Leis de Amor, Servidores do Além. Esse aqui é E a Vida Continua, A Vida no Mundo Espiritual. Esse aqui é ditado pelo espírito André Luiz. Né? Talvez alguns de vocês tenham visto o filme ou lido o livro... Qual é o nome do livro? Qual é o nome do filme? Nosso Lar, que é baseado na vida, né? Na vida pós-desencarne do André Luiz. Né? Tem aqui o Missionários da Luz, também pelo espírito André Luiz, Os Mensageiros, também pelo espírito André Luiz. Né? Então, perguntando aí para o Emmanuel, ok, 30 livros, beleza? Aí o Emmanuel respondeu: nada, agora vamos fazer mais 30. Aí o Chico: peraí, como assim mais 30? Mais 30, começa a escrever. Em 1958, mais de 10 anos depois, né, findados os próximos 30 livros, aí Chico fez a conta lá e perguntou: e aí, agora eu estou liberado? Aí Emmanuel responde: se perguntou em Pedro Leopoldo se a nossa tarefa estava completa, e quero informar a você que os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, me advertiram que nos cabe chegar aos 100 livros publicados. Em 1959, Chico se mudou para Uberaba, né? A cidade que ele estava era muito pequenininha, ele foi para uma cidade maior, que tinha vários centros espíritas, que acabou virando aí um grande centro de atração para pessoas do Brasil inteiro que queriam conhecer o Chico e receber cartas dos seus entes queridos desencarnados. Né? Então, ao final e a termo da sua vida, Francisco Xavier publicou mais de 400 livros espíritas, né? Todas obras mediúnicas, ditados por espíritos que ele tinha contato, centenas de autores espirituais, os mais diferentes assuntos: poesia, romance, conto, crônica, história do Brasil, ciência, religião, filosofia, até literatura infantil ele publicou. Né?
foram acho que 452 livros ao todo, né? E nunca ganhou nenhum centavo advindo do seu trabalho de literatura. Ele se recusava terminantemente, pois ele dizia que ele era apenas o datilógrafo, era apenas a pessoa que escrevia. Os autores eram os espíritos que editavam os livros para ele, portanto não era justo que ele recebesse um centavo por aquele trabalho. Todas as suas obras, os direitos autorais, todas as suas obras foram doadas para centros espíritas, para obras de caridade, todas as suas obras. Ele nunca ganhou nenhum centavo pelo seu trabalho mediúnico como médium escrevente. Então, isso tudo sem contar as cartas pelos quais ele ficou mais famoso no Brasil, né? As Mães de Chico Xavier, tem até um filme, né, que fala sobre as cartas psicografadas que as mães buscavam como alento para saber que seus filhos não estavam mortos no sentido do fim da vida, estavam sendo cuidados, estavam no plano espiritual, né? Então, falando um pouco da caridade de Chico, né, aprendemos e ensinamos caridade em todos os temas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. Essa é uma mensagem que veio pelo Emmanuel através do Chico. Então, Chico ele é o exemplo mais claro do que significa caridade. É um trabalho sem esperar nada em troca, pelo bem do outro, né, buscando apenas e tão somente fazer o bem. Ele fez questão de nunca oferir um centavo, né? Ele trabalhava enquanto tinha saúde, depois que ele foi aposentado, ele vivia com a sua pequena pensão, né? Trabalhava incessantemente com aquela disciplina que o Emmanuel falou, mas nunca recebeu ajuda, presentes, agrados, nunca aceitou nada disso, né? A pessoa tinha questão de doar alguma coisa, ele dizia, então doa para o centro, doa para essa obra de caridade, né? Até algumas pessoas que diziam que ele recebia por fora, que ele era milionário, não acreditavam que era possível uma pessoa trabalhar a vida inteira incessantemente e não ter nada em seu nome, né? Mas isso era o Chico. Então, todos os direitos autorais de todas as suas obras, que renderam essas sim milhões, são vendidas até hoje, né? São sempre em prol de obras de caridade, desde o seu primeiro livro, né? Então, após a sua aposentadoria, ele intensificou os seus trabalhos de assistência social na comunidade espírita de Uberaba. Então, sua única diretriz, sua única mensagem, o seu resumo da sua vida, amor ao próximo, né? Trabalho dedicado, desinteressado, preocupação exclusiva e constante com a felicidade do próximo. Atendia ricos e pobres, atendia velhos e crianças, homens e mulheres de todos os níveis sociais, né? Sempre com muita caridade, com muito carinho, com muito amor, com muita paz no coração. Essa história das mães de Chico, né? Que ele chegou um momento e era procurado por pessoas que queriam informações sobre os seus entes queridos encarnados. E ele, na medida do possível, né, trazia essas mensagens, né, com detalhes específicos que só membros da família saberiam, com nomes, né, de criança, com apelidos infantis, coisas que não estavam escritas em lugar nenhum. E a pessoa chegava, o espírito escrevia a mensagem, ele chegava lá e no final do trabalho lia todas as mensagens para as pessoas que estavam ali aguardando, né? E muitas pessoas relatam que o fato de ter tido esse contato, essa prova cabal da existência da vida após a morte, sobre a existência do espírito ao corpo de carne, mudou a vida dessas mães, mudou a vida dessas pessoas, né? Então as cartas, dezenas de milhares de cartas que o Chico psicografou, né, são um dos legados mais marcantes desse que foi considerado aí o maior líder espírita da história do Brasil, né? Então pessoas falecidas estabeleceram contatos com aquelas que aqui morriam de saudade e incompreensão sobre por que Deus levou o meu ente querido, né? E a resposta de Chico era: está num lugar melhor, né? Em algum momento todos nós vamos nos encontrar lá nesse lugar melhor, não fique triste.
Essa atividade consoladora que Chico desenvolveu durante grande parte da sua vida passou a ser reconhecida nacional e internacionalmente, né? E Uberaba se tornou aí um polo de visitação de pessoas, né? De excursões, para fazer essa visita e ter essa oportunidade de ter contato com seus entes queridos desencarnados, né? Até que chamou a atenção da mídia, e em 1972 ele foi convidado a participar de um programa, né, na televisão, ao vivo, né, chamado Pinga Fogo, em que ele falava sobre, né, o seu trabalho, sobre a existência dos espíritos, sobre a vida após o desencarne, né. Teve alguns jornalistas que foram lá se fazendo passar por... Tem no livro dele, tem no filme, se fazendo passar por um francês, um jornalista falava francês, e um jornalista falava inglês. Brasileiros, de São Paulo. Foram lá se passando por jornalistas estrangeiros, e daí pediam que ele fizesse psicografias em inglês, fez. Psicografias em francês, fez. Achando que estavam enganando o Chico, que talvez tivessem mesmo, né? E daí no final dos trabalhos, né, o Chico, muito, né, bonzinho, pegou 2 livros, né, fez dedicatórias para eles, entregou para eles, agradecendo, esperando que as reportagens fossem escritas nos países de origem, né? E daí o pessoal voltou lá para sua base, escreveu uma reportagem dizendo assim: é tudo enganação, alguém está soprando ponto na orelha dele, é tudo historinha, né? E daí algum tempo depois eles abriram os livros, né? Eles se apresentaram com nomes estrangeiros, Felipe não sei das quantas, John. Aí nas dedicatórias dos livros estava lá Emmanuel, né? Dizendo assim: obrigado, e falou o nome correto do jornalista por nos dar essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita, Chico e Emmanuel. Então o Chico nem sabia quem era, mas o plano espiritual sabia. E não desmascarou, porque daí eles iam perder a graça, não iam ajudar a divulgar a doutrina, né? Então, a ideia da vida de Chico, né, o objetivo da vida de Chico Xavier, talvez por isso que ele seja considerado um ícone tão grande, foi trazer o conhecimento da vida espiritual, trazer mensagens de amor e compreensão, trazer a certeza de que a nossa vida aqui não tem um fim, né? Ela é apenas uma passagem e a gente passa por aqui, nessa encarnação, e depois volta para o plano espiritual. Mas por que será que tem essa ideia, né, de que... né, tão arraigada da morte como fim, né? Isso é uma questão filosófica muito grave. Mas algumas pessoas não estão preparadas para aceitar a ideia da continuidade da vida. Muitas pessoas, né, ao contato com essa ideia, o que a pessoa vai pensar? Beleza, então eu vou me suicidar, porque daí eu vou para um mundo melhor, porque aqui é sofrimento, aqui é ruim, aqui tem dor, aqui tem doença. E o suicídio é a pior coisa que qualquer espírito pode fazer, né? Ele acaba com a sua experiência, ele acaba com as suas oportunidades de aprendizado, né? E depois, numa nova encarnação, existem muitos débitos que você adquire a hora que você tira uma coisa que Deus lhe deu, né? Então, tirar a vida do outro, a sociedade considera um crime, né? É o pior crime, o assassinato. E o que é o suicídio se não o assassinato de si mesmo, né? Então a vida é um dom que Deus nos dá e ele é a coisa mais valiosa que nós temos que viver até o último dia que nos for permitido estar aqui, tá? Então, Chico, né, uma das mãezinhas aqui, depois de receber essa mensagem, né, que mudou a sua vida, né? Ela estava muito amarga, né? Mães que perderam filhos pequenos, ou filhos jovens, normalmente é um trauma muito grande. E essa mãezinha diz aqui: só uma maneira de sair inteiro de uma tragédia como a nossa. Esquecer um pouco de si e tentar fazer a vida ao redor ser um pouco melhor. A energia que recebo das pessoas que ajudo me alimenta. Então ele direcionou muito dessa tristeza para essas mãezinhas, que elas entendessem que era a oportunidade, era o objetivo da vida daquela criança, daquele filho, era, né, aprender alguma coisa e voltar ao plano espiritual, né, e que ela poderia resgatar, ela poderia recuperar a alegria de viver através do auxílio aos necessitados, do auxílio aos que estão à sua volta. E a gente não precisa olhar muito, né? Você olha em sua volta, você vai encontrar alguém que precisa de ajuda e que é a base
da doutrina espírita, né, que é a caridade. Então, Chico trabalhou a sua vida inteira, né, vou falar daqui a pouquinho, ele desencarnou com 92 anos, e durante toda a sua vida, ele trabalhava das 8 da noite até as 4 da manhã, colocando no papel 10 mensagens dessas, né, psicografias, algumas com até 70 páginas, e depois lia tudo, e depois abraçava as pessoas, conversava com muito amor, né? Contava causos, fazia graça do próprio sofrimento. Então, algumas curiosidades, já finalizando, né? Chico soube, através dos seus mentores, que ele ia desencarnar num dia de imensa alegria, para que ninguém ficasse triste com o seu desencarne, né? Chico faleceu no dia 30 de junho de 2002, que foi o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, foi o pentacampeonato, eu acho, tetracampeonato, né? Que foi um dia de extrema alegria no Brasil, né? E apareceu lá uma notinha de rodapé, desencarnou na noite anterior, Francisco Xavier, né? Num dia de maior alegria do país. E em 2012, né, através de um concurso que fizeram na rede de televisão SBT, por voto popular, escolheram as 100 maiores figuras, encarnadas ou desencarnadas, do Brasil de todos os tempos, né? E Chico Xavier e a Princesa Isabel ficaram lá nos top 3, mas ele ganhou com 71% dos votos, né? Então, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, nesse concurso público, aí, nesse voto popular. E tem mais informações, quem tiver interesse em saber mais sobre a vida do Chico. Então, foi feito um livro sobre a sua vida e foi produzido um filme, né, está disponível aí nos streamings, e ainda foi lançado um segundo filme só sobre a relação do Chico com as mãezinhas, né, chamado As Mães de Chico Xavier. Fala das cartas e da mudança que essas cartas tiveram na vida das pessoas através da compreensão de que a vida material é apenas um sopro, é apenas uma chuva, né? Se for fazer um paralelo, eu diria que todos vocês acordam de manhã, põem a roupa, saem para a rua, depois volta de noite, tira a roupa, toma um banho e vai dormir, né? A vida encarnada é nada mais do que essa roupa que a gente utiliza por um tempo, a hora que ela está suja, não serve mais, a gente tira, e o nosso eu verdadeiro, né, passa uma temporada lá no plano espiritual e depois se encarna de novo, até que tenha aprendido tudo o que precisa aprender, né? E tem uma regra, tem um teste extremamente simples para saber se você já fez, se já aprendeu tudo o que tinha que aprender nessa vida encarnada. É bem simples. Você acorda, vai na frente de um espelho, se olha bem no olho e, se você está encarnado, você ainda tem o que aprender, né? Então, todos nós estamos aqui porque ainda não aprendemos tudo o que a gente tinha para aprender nessa vida, né? O que a gente tem para aprender? Procura lá no seu íntimo, procura aquilo que você não gosta, procura aquilo que você acha que você ainda pode melhorar, né? Na sua relação com as outras pessoas, na tua amorosidade, na tua caridade, naquela pessoa da família que você ainda tem algum enrosco, vai lá e faz as pazes, né? Naquelas coisas que você não gosta em você. Todos vocês, todo dia, têm oportunidade, todos nós, todo dia, temos oportunidade de trabalhar, nos melhorar um pouquinho que seja, né? E que a gente possa voltar para casa pensando nisso, tendo essa mensagem no coração, né? Então, eu deixo aqui uma das últimas fotografias aqui do Chico, né? Muito desse material eu tirei aqui desse site Portal da Luz, né? E deixo vocês todos com muita alegria no coração, vão com Deus, tenham uma boa semana, né? Agradeço muito por estarem aqui me ouvindo essa noite.